Amém. Atos 1:6 diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Amém. Você pode sentar? Nós sabemos um texto aqui, esse texto é tão específico, interessante, maravilhoso. Jesus está falando de um momento, de uma situação, e deve existir um contexto aqui muito específico, em que os discípulos de Jesus dizem assim: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então eles estavam falando de um tempo. Alguma conversa está girando ali em torno de um determinado momento, um tempo, em que os discípulos, então, é nesse tempo que vai ser restaurado Israel? Ou seja, agora não é, né? É nesse tempo aí. Aí Jesus diz assim: Não vos pertence saber os tempos ou as estações. O que são essas estações? Essas estações aqui não é verão, inverno, primavera, outono. Não, não é essa estação. Essa estação aqui é o que nós chamamos de dispensação. Um momento em que Deus tem um projeto a tratar, né? Um projeto que sofrerá mudança, porque uma outra estação virá, ou seja, uma outra dispensação. Jesus aqui não está dizendo, não vos cabe saber as estações, se referindo a verão, inverno, primavera, verão. Não, estação aqui quer dizer, as coisas como mudam dentro do projeto de Deus, não está cabendo isso a vocês. Ou seja, é o que nós identificamos ao longo da história, milenarmente, como Deus vai mudando as estações, ou seja, as dispensações, os projetos dele. Então, ainda diz, estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas tem o seguinte: vocês vão receber virtude do Espírito Santo, que virá sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. E tem o seguinte, não é só em Jerusalém, mas é em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, eu não estou limitado a Israel. O projeto que Deus tem com o Espírito Santo é que vocês testemunhem pelo mundo. Por onde vocês passarem, aonde vocês forem enviados, a virtude do Espírito Santo estará sobre vocês. Então, irmão, o que nós vemos de fachada? Que a virtude do Espírito Santo vem para que nós sejamos testemunhas. Ser testemunha envolve muita coisa. A primeira delas é o conhecimento. Você não pode testemunhar nada sem conhecimento, senão você dará um falso testemunho. E a Bíblia diz, não dirás falso testemunho, nem contra ti, nem contra o teu próximo. Você não pode fugir da verdade. Você não pode fugir da realidade. O que é real, o que é verdadeiro, o que está dentro dos seus contextos reais. Você não pode fugir disso, porque aí Deus não vai contigo. Você fica abandonado. Deus não caminha em cima de mentiras, Deus só caminha em cima de verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui então, quando Jesus diz, vocês serão as minhas testemunhas, ora, testemunha é aquele que fala. Mas existem outras formas de testemunhar. Porém,
são formas que não são definitivas. Um exemplo, quando nós oramos por alguém e esse alguém fica curado, não eis ali um testemunho de que o nosso Deus é poderoso? Quando nós expulsamos demônios, e enfim, expulsar demônio e curar enfermo, não é uma forma de testemunho? Quando nós dizemos assim, pombagira, sai. Opa, está todo mundo vendo que nós realmente temos Deus. Demônio, chucaveira, tranca-rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, ou qualquer outro nome que tenha por aí. Nós dizemos, sai, saiu. Está todo mundo vendo que quem tem Deus somos nós. Quem tem autoridade sobre o diabo, sobre o inferno, sobre os demônios, somos nós. Isto é uma forma de testemunho? É. Mas com este testemunho, você não resgata uma alma. Você não resgata uma alma curando-a. Lembra que Jesus curou e pessoas não demonstraram fruto de salvação? Quando ele passou uma cidade e tinha ali 10 leprosos. E ele virou simplesmente assim, vai mostrai-vos aos sacerdotes. Quando os leprosos olharam, estavam curados. Aí desses 10 leprosos, se não me falha a memória nos números, não foi isso? Voltou para seguir Jesus, para adorar. Jesus falou, e a Bíblia diz que esse que voltou era o quê? Um samaritano? Samaritano, olha aí. Que vergonha. Samaritano. Mas cadê os outros 9? Jesus falou, não foram 10 curados? Só um voltou? E um samaritano? Ou seja, é porque tinha judeu leproso no meio. Senão Jesus não ia se espantar, a Bíblia não ia se preocupar em enfatizar que era um samaritano. Mas a Bíblia era um samaritano, a Bíblia enfatiza era um samaritano. Tipo assim, era um samaritano que voltou. Cadê os judeus que foram curados? Não reconheceram, enfim. Então, irmão, aquele que passou a seguir Jesus, ele teve a oportunidade de aprender quem era Jesus. Então ele viu que Jesus não era apenas um curandeiro, que aparecia a muitos. Jesus não era apenas um profeta aonde o poder de Deus se manifestava. Não. Mas os outros que receberam a cura e não seguiram Jesus, não colheram as informações preciosas a respeito de Jesus, não continuaram a ver as operações de Jesus, nem ouvir os seus ensinamentos. Então aqueles poderiam até sair dizendo assim, olha, o profeta chamado Jesus curou a gente de lepra. Acabou. Isso ia mudar alguma coisa na vida de alguém? Isso ia mudar o caráter de alguém? Isso ia levar conhecimento a alguém? Não, se alguém quisesse procurar Jesus, só se dissesse assim, eu também estou leproso, eu estou enfermo, então eu vou procurar ele. O que ele faz é o quê? Ele faz curar? É isso que ele faz? Eu estou enfermo, então eu vou procurar esse profeta chamado Jesus. Mas se a pessoa diz assim, não, eu não estou enfermo, graças a Deus não estou precisando de nenhuma cura, nenhuma libertação de demônio, então eu não vou procurar esse Jesus, não. Mas quem andou com Jesus, a parte de curas e libertações e expulsão de demônio, quem andou com Jesus declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu tens as palavras de vida eterna, e para quem iremos nós? Então esses poderiam se tornar testemunhas. Esses poderiam se tornar testemunhas de Jesus, porque eles estão demonstrando um conhecimento, cura e expulsão de demônio aí nem entra. Imagina uma revelação dessa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chega ao ponto de dizer assim, isso aí não é coisa que se sabe naturalmente. Foi o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso lá no céu, o Deus Senhor de todas as coisas, Ele te revelou. Irmão, você sabe que Jesus é o Cristo? Então você sabe que Deus já falou contigo, não sabe? Se alguém te perguntar, você já ouviu a voz de Deus? O que você vai dizer? Sim. O que ele te falou? Ele tem me dito que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Esse é um conhecimento que você não assimila se o céu não te revelar. Aí você pode se tornar testemunha das grandezas de Deus. E tem mais, nesses últimos dias, o objetivo do Espírito Santo é nos fazer testemunhas. Ah, pastor, mas sempre foi. Tá, sempre foi, mas existia-se realmente uma preocupação de deixar os rastros de milagre, de cura, de libertação, a ponto que os aventais de Paulo curavam enfermo e expulsava demônio. Tá lá, a Bíblia fala coisas que nós entendemos isso, né? Que até os demônios saíam quando o avental de Paulo entrava numa casa, já tinha demônio pulando pela janela. Encostava o avental de Paulo no enfermo, o enfermo ficava curado. Existia esta preocupação. E eu vou dizer a você hoje, irmão, que essa preocupação o Espírito Santo não tem mais. Quem ainda não entendeu que os tempos e as estações mudaram, quem ainda não compreendeu a obra de Deus nesses últimos dias, nesta última estação, quem não compreendeu está por aí fazendo orações tolas. Deus me dá poder para curar enfermo e expulsar demônio. Não, meu irmão. Quem tiver em si a palavra suficientemente implantada, enxertada, capaz de testemunhar de Cristo, esses sinais vão acontecer por aí sem nada de invocar isso. Isso vai acontecer naturalmente, mas não é a preocupação do Espírito Santo. Nós não temos orado, pessoas não têm ficado curadas, nós não temos aí, pela misericórdia de Deus, expulsado o demônio, desafiado o inferno. Mas esta não é a preocupação. Nós não estamos dobrando o joelho para dizer, Deus me dá autoridade sobre o diabo. Não, porque todo restaurador já tem essa autoridade. Deus me dá autoridade sobre as enfermidades? Não, porque quem é restaurador já tem isso. Isso já se processa, mas não será mais, não é, eu estou afirmando isso, que não é o projeto do Espírito Santo estar realizando nesses últimos dias esses sinais, prodígios e maravilhas, como nós chamamos, de cura de enfermos, nem de expulsar demônio. Não estou dizendo que se você tiver uma enfermidade, você vai morrer com ela. Nem que você está novo na igreja, descobriu que tem lá umas opressões do maligno na tua vida, que isso não vai ser liberto. Não é nada disso. Eu estou falando que o projeto de Deus, nestes últimos dias, a ação do Espírito Santo é te levar a testemunhar, mas te testemunhar com entendimento, com conhecimento, revelando a Escritura, porque é este o projeto. Não é mais, a igreja não está mais na era dos sinais e prodígios. Isso é uma palavra, irmão. Isso é uma palavra complicada. É uma palavra pouquíssimo aceita. Aí você vai ouvir as pessoas que estão em busca disso e não têm nenhum conhecimento bíblico, não conhecem o mover da restauração, não entenderam a última estação de Deus, a última dispensação. Aí você vai que nem eu. Abri a internet e vi lá uns garotos pensando que eram pastores ou que eram missionários, tudo sendo enganado pelos demônios. Está lá na internet para quem quiser ver. Pessoas se fingindo... vamos orar aqui para Deus batizar no Espírito Santo. Aí está lá o demônio se manifestando, fazendo a maior arruaça e todo mundo, glória a Deus, está cheio do Espírito Santo. Crianças endemoniadas, adolescentes endemoniados, idosos endemoniados, dentro de uma igreja e todo mundo dando glória a Deus e aleluia. Eu estou vendo lá, está lá o demônio. Endemoniados, e todo mundo dando glória a Deus, dizendo que é batismo no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles estão desenquadrados do projeto do Espírito Santo. A tendência é ser enganado. Estão buscando coisas erradas. Estão buscando projetos que Deus não tem, projetos para eles daquele jeito. O que Deus tem para nós, irmão, nesses últimos dias, é abrir os céus
e derramar conhecimento. Ninguém vai ficar impressionado porque você chegou e expulsou um demônio. Mas quando você abrir a boca e falar das grandezas de Deus, as pessoas vão dizer assim, puxa, ninguém fala como você. Não adianta você, orei, o câncer saiu. Meu irmão, isso, pode esquecer isso. Se pintar uma situação, você vai orar, mas não ande mais com a sua mente voltada para isso. Irmão, anote o dia de hoje, porque nunca jamais você viu um púlpito dizendo para uma igreja, irmão, pode desprezar a cura dos enfermos e a expulsão dos demônios. É aqui a primeira e a última vez que você está ouvindo isso. O que Deus quer é conhecimento pleno, porque quando você chegar diante dos reis, dos magistrados, das autoridades, não vai ter demônio para você expulsar, nem enfermo para você curar. E o projeto final é esse. Você está diante dos magistrados, dos seus governadores, dos seus sátrapas, dos seus prefeitos, do sinédrio. O projeto final é esse. Se você fracassar nisso, você fracassou em tudo. Paulo era um homem eloquente? Era? Paulo era um homem que torcia as palavras do jeito que queria? Tinha uma sabedoria profunda? Era. E aonde ele foi parar? Diante do sinédrio. Aonde ele foi parar? Diante dos imperadores. Não foi assim? Era. Pedro não estava cheio da palavra? E as pessoas dizem assim, como é que pode esses pescadores de meia tigela, esses burros aí, como é que pode eles falarem desse jeito? Aí alguém só disse assim, eles andaram com Jesus. Andaram com Jesus, é? Mas Jesus também, quem foi esse Jesus? Era tão estudado assim? Eu não sei se Jesus era tão estudado. Eu sei que com 12 anos ele deixou um bocado de sábios impressionados. Quem é esse menino que faz essas perguntas e fala essas coisas? Porque qual era o projeto? Restauração de Israel. Curar enfermo, expulsar demônio, não restaura nada. Hoje eu vou dizer uma coisa para você. Curar enfermo, expulsar demônio, hoje não faz a igreja caminhar. A igreja hoje só caminha se a tua língua for como a pena de um destro escritor. Se não for assim, não caminha. Por isso, irmão, pode parar de brá. Ou dobra os joelhos e vai clamar para a tua mente se abrir, ou abre a escritura e vai buscar, ou então esquece igreja, porque você está se iludindo. Não adianta ficar enrolando, não adianta ficar empurrando com a barriga, não adianta querer viver de um passado. Os tempos e as estações mudam, e a estação hoje ela é muito ferrenha. Não estamos vivendo a era da igreja como vivíamos mais há 10 anos atrás. A estação mudou. Mudou para qual? Entramos na última estação de Deus. Entramos no último... Quanto tempo dura uma estação? Quantos meses? Bom, se o ano tem 12 meses, são 4 estações, uma estação dura 3 meses. Será que esse 3 aí dá para se fazer alguma analogia? Eu acho que dá para fazer muitas coisas, mas cada um busque e receba a revelação do Todo-Poderoso. Então, meu irmão, quando Jesus falou assim, Jesus está lá no que nós chamamos Monte da Transfiguração, né? Era o Monte das Oliveiras, se não me falha a memória. E aí, aquela visão toda, aí alguém diz assim, mas tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, reconheceram. Então como é que dizem os escribas que Elias tem que vir primeiro? Aí Jesus falou assim, Elias já veio. Eu falo, Elias virá. Mas quereis saber uma coisa? Elias já veio. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e assim farão também com o Filho do Homem. Ou seja, esse Elias que veio aí para a restauração de Israel, acabaram com ele, né? Assim vão fazer também comigo. Agora, tem um Elias aí que virá. Irmão, e considerando
que o Senhor Jesus, na sua próxima manifestação, não será como a da primeira? Irmão, vá em frente, independente dos resultados, vá em frente. Deixa eu explicar melhor para você. O primeiro Elias, que foi João Batista na restauração de Israel, Jesus falou, fizeram com ele tudo o que quiseram fazer. Assim farão comigo. Ou seja, Jesus veio para ser entregue como ovelha muda levada ao matador. O primeiro Elias, que é João Batista, vem nessas pegadas e acaba também se entregando como ovelha muda ao matador. A segunda manifestação de Jesus Cristo não é como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como o leão da tribo de Judá, que regerá as nações com cetro de ferro. O último Elias não vem para baixar a cabeça para ninguém. Ele vem anunciando o que vem pela frente. Essa é uma realidade bem diferente. Por isso, irmão, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, devore Bíblia. E tem mais, se está naquela base, não, hoje não deu, não, amanhã quem sabe, não, essa semana eu não pude. Meu irmão, vai enxergando o teu nome sendo riscado com lápis vermelho. Deus não tem tempo a perder nesses últimos dias. Ou você cresce, ou você está fora. Anota aí, porque também não é coisa que você ouve todo dia dos púlpitos uma declaração dessa. Por aí está todo mundo interessado no seu dinheiro, no seu dízimo, na sua oferta, na sua mão de obra dentro da igreja. Meu irmão, o negócio aqui é te levar para o céu. O negócio aqui é fazer você um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Se você for um instrumento, os teus filhos têm chance de ser, porque nós somos espelho para os nossos filhos. Então não podemos vacilar, não adianta ficar de historinhas por aí. Então Jesus falou, olha, Elias virá e Elias já veio. Nós sabemos, a história de Israel é a história da igreja. Só que Jesus falou, Elias, ele virá e restaurará todas as coisas. Ora, vamos analisar a vida um pouquinho de João Batista. João Batista, a Bíblia diz que ele curou um enfermo. Aonde? Não, a Bíblia não diz que ele curou nenhum enfermo. Que a missão dele qual era? Restauração. João Batista expulsou 2 demônios no caminho de... João Batista não expulsou demônio nenhum. Não se ouviu falar no ministério de João Batista de cura de enfermo, nem de expulsão de demônio. Não se ouviu falar. Se nós fôssemos olhar para o Elias, o originário, lá do Antigo Testamento, Elias o tesbita, bom, Elias fez alguns sinais, não fez? Elias fez alguns sinais. Mas você acha na vida de Elias esses sinais que hoje se falou na era da igreja? Cura de enfermo, expulsão de demônio? Não, irmão. Analisa, eu quero que você, depois, com calma, na sua casa, analisa os milagres realizados por Elias e você verá a simbologia impressionante. Deixa eu mencionar só uma aqui que vem à memória. Você lembra quando Elias ressuscitou o filho daquela mulher, da Sunamita? A Sunamita não era judia. E qual foi o resultado? Ele deu descendência. Elias, a voz da restauração, além de anunciar para aquela mulher, que ela teria um filho, ou seja, esse primeiro ato de Elias representa o Elias que viria João Batista. Assim, na era de João Batista, foi fundada a igreja. Você já parou para pensar nisso? Depois, quando Elias se depara com... Ele se manifesta novamente a Sunamita, qual é a situação? A situação é que o filho havia morrido, a descendência da Sunamita havia morrido. Então, essa Sunamita representa a igreja, vem Elias, o restaurador, ele ressuscita o filho. Mas antes de ressuscitar o filho, ele teve contato com aquela
situação, ele se deitou sobre o corpo do menino por 2 vezes. Tudo isso é uma simbologia tremenda. Elias purificou as águas, não purificou? A água é símbolo da palavra. Vai analisando os milagres de Elias e você vai ver que não tem preocupação com cura de enfermo nem expulsão de demônio. Tem uma simbologia tremenda que hoje está recaindo exatamente sobre nós, a voz da restauração. É o nosso trabalho. As águas que eram amargas, nós estamos purificando elas. Poucos estão encontrando caminho. Com relação à quantidade de habitantes do mundo, quase 7 bilhões de habitantes, poucos estão encontrando caminho. Mas que tem gente encontrando o caminho das águas doces, tem. E abandonando as águas amargas, tem. Então, Elias tem toda essa simbologia. João Batista, quais os milagres com ele? Irmão, não há preocupação, não existe preocupação de milagre no ministério de João Batista. Quando Jesus diz assim, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ora, você já viu alguma coisa sendo restaurada dentro do Evangelho por cura de enfermo ou expulsão de demônio? É assim que se restaura todas as coisas? Era isso que Israel precisava, por acaso, ver? Não. Mas Israel não viu isso. Jesus não fez curas, milagres, a multidão está ali extasiada, a turma toda de Israel está impressionada com os milagres de Jesus. Depois Jesus vai para o céu e deixa Pedro. Pedro cura na porta do templo. Pedro faz horrores para os olhos dos israelitas em curas, sinais, prodígios e maravilhas. E eu pergunto, com todos esses sinais de curas e expulsão de demônio que se viu no solo de Israel, onde está a restauração de Israel? Por que Israel não foi restaurado? Porque não aceitaram a palavra, o ensinamento de Jesus. Então, voltando para os nossos dias, qual é o seu objetivo? O que você tem buscado diante de Deus? Quando você dobra os teus joelhos, como têm sido as tuas orações? Hoje você tem que sair daqui sabendo exatamente qual é o tipo de oração que você tem que fazer. Você tem que sair daqui realmente buscando, se entregando a Deus na escritura, na oração, para que Deus mova. Irmão, tem muita gente que está vivendo Deus de um momento, não está vivendo Deus numa continuidade. Às vezes ouve uma pregação, aí chega em casa, faz uma oração conforme aquela pregação que ouviu, mas ainda está fora, irmão, está fora da realidade, não está tendo a comunhão profunda, não está se aprofundando no que deveria aprofundar. A pregação é só uma palavrinha, só um ponto perdido em um grande quadro. Você precisa aprender a dar continuidade e não ficar sendo movido por pregação, no impulso da pregação. A pregação te impulsionou 500 metros, tu caminha 500 metros e depois para. Não tem força em si mesmo. Tem muita gente que é assim, a pregação te impulsiona um pouco, você chega em casa, dobra os joelhos, clama, busca, mas no dia seguinte acabou o impulso da pregação, você não tem força em si mesmo. Tem que ter força de vontade, tem que ter disposição, tem que ter determinação. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Aí acorda cedo, vai aí, todo dia tá lá, é sol, é chuva, é neve, lá tá a pessoa caminhando, lá tá a pessoa se exercitando, se esticando, reduzindo a sua alimentação, é um processo contínuo. Se ela faz aquilo 3 meses e depois para, ela não vê resultado. A nossa vida espiritual é assim, irmão, uma guerra contínua, uma guerra ferrenha, em que você tem que estar cheio da vontade de caminhar para glorificar Jesus Cristo, seja pela vida ou seja pela morte. Tem que ter uma disposição muito grande e não ficar na ilusão de eu fui na igreja, sentei no banco, bati palma e ouvi a palavra. A palavra pode ser muito boa, mas a sua vida não está muito boa. João Batista não manifesta grandes sinais. Aí vem Jesus e diz assim, esse aí que não fez milagre,
Esse aí que não curou enfermo, esse aí que não expulsou demônio, esse aí que nem entrou na cidade para pregar, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que ele. Por quê? Porque ele tinha a palavra certa. Ele falou exatamente o que precisava ser dito. Meu irmão, você tem que aprender a orar, a clamar, a buscar. Não pensa que você está sabendo orar. Você tem que clamar até ver os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Tem que ser um clamor muito sério, muito ferrenho. Uma guerra, uma briga. Temos que analisar a nossa vida e dizer: a vida que eu tenho levado é uma vida digna de ver a glória de Deus? Aí Jesus fala assim: Elias, quando vier, ele vai restaurar todas as coisas. Deus fala: Elias, quando vier, ele fará sinais tremendos, a sombra dele vai curar, a presença dele vai tremer a terra, ele vai passar pelas ruas e os demônios vão fugir. Não, Elias não vai fazer nada disso, ele vai só restaurar. Como que se restaura alguma coisa? Não se restaura nada com novidade, se restaura as coisas descobrindo o que está por baixo. Se restaura as coisas trazendo o que é velho à luz. É assim que se restaura. Tem gente querendo manifestar os novos sinais. Tem gente querendo ser popstar de Jesus. Tem uma versão bíblica que diz assim: naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilhas. E eu lhes direi: vocês apenas quiseram usar o meu nome para se exaltar a si mesmo. Nós temos essa versão bíblica aí na nossa biblioteca. Eu acho ela impressionante nesse ponto. Então, meu irmão, nestes últimos dias, o objetivo do Espírito Santo é te levar a uma obra específica. Esqueça a visão passada. Curar enfermo, expulsar demônio é uma visão ultrapassada. Quem conseguiu receber o Espírito da restauração não está andando mais nesses rumores do Evangelho. Curar enfermo, expulsar demônio é rumor do Evangelho. Quem tem o Espírito da restauração é um assombro. Quem tem o Espírito da restauração é uma ameaça para os poderosos. Quem tem o Espírito da restauração é uma ameaça para a maçonaria, é uma ameaça para os idólatras, é uma ameaça para os mercenários. E isso não se conquista curando enfermo, expulsando o demônio. Curar enfermo, expulsar demônio é visão ultrapassada. Um restaurador está muito acima disso. O que foi dito para João Batista? Que vieste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Alguém ricamente vestido? Os que se vestem ricamente não estão no deserto, estão nos palácios. Que vieste ver um profeta? Não, nem profeta. Eu vos digo, muito mais que profeta. Mas que enfermo ele curou? Que demônio ele expulsou? Qual o objetivo que você tem para com o reino de Deus? Não interessa qual seja ele. Pega ele e joga no lixo. Chega na tua casa, dobra os teus joelhos e diz assim: Deus, qual o objetivo que o Senhor tem para com a minha vida no Evangelho? É assim, irmão, que você vai descobrir. E outra coisa, vamos fazer um voto com Deus. Não daqueles votos que a gente vota aqui e esquece ali, que nem os políticos fazem. Não os votos que os médicos fazem, que dizem que vão defender a vida com seu trabalho independente de dinheiro. Depois nós vemos a saúde nesse mercenarismo. Nós não somos ímpios. Nós não vamos fazer votos que nem muitos militares fazem, que juram a bandeira, depois estão usando, você viu a reportagem? Militares estão assassinando pessoas a sangue frio com tiro na cara. Nós não somos dessa gente. Nós somos cristãos. Nosso voto tem que ser cumprido, porque melhor é não votar do que votar e não cumprir, irmão. Porque o tribunal dos homens falha, mas o tribunal de Cristo não tem falha.
Nós precisamos assumir um compromisso com Deus. Abrir esse livro. Clamar até que os céus se abram, que ouçamos a voz de Deus, que a sua lei seja escrita na tábua do nosso coração. Com fogo. Diz a Escritura que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, meu irmão, virá sobre ti. O que você quer? A virtude do Espírito Santo? Você tem sentido a virtude do Espírito Santo na sua vida? Você tem sentido Deus no seu dia a dia, no seu caminhar? Você tem sentido a sua mente ser direcionada pelas mãos poderosas do Espírito Santo? Se você não tem sentido isso, meu irmão, aproveite, porque se existe essa palavra é porque ainda resta esperança. Irmão, se nós fôssemos contar, desde que Deus nos trouxe o ministério da restauração em 2001, 2002, por aí, de lá para cá, quantas pessoas Deus já trouxe para provar neste lugar? É impressionante o número. É impressionante. Não seja você mais um, meu irmão. Não seja você mais um, que amanhã a gente se encontra aí pela rua, e você diga, e aí, irmão, como é que tá? Paz do Senhor, paz do Senhor. Como é que tá? Ah, estou me preparando para a festa junina lá da igreja. Não seja mais um, meu irmão. Não pise no sangue de Jesus Cristo. Não, estou me preparando que lá na igreja vai ter uma festa legal e as crianças vão se fantasiar. Meu irmão, não seja mais um. Você ama a Deus? Deus te ama? Então não seja mais um fracassado, não seja mais um derrotado, meu irmão. A voz da restauração é a última estação que Jesus Cristo traz sobre a terra dentro da era da igreja. É tempo de restauração, mas restauração é para quem tem conhecimento transbordante, quem está buscando, quem está com a palavra ávida na sua memória, trazendo à memória as coisas que lhe dão esperança. Mas faça um teste hoje. Você atravessou todo o seu dia hoje, algum verso bíblico saltou na sua memória? Hoje é quarta-feira, você acordou de manhã, você foi para o trabalho, você desenvolveu as suas atividades, você almoçou, você talvez tenha descansado, voltou para o trabalho, depois deu 5 horas. Algum verso bíblico passou na sua memória? Se não passou, meu irmão, está faltando raiz. Porque o tempo todo as coisas de Deus têm que estar fluindo na nossa memória. Ou, quem sabe, tem pessoas que só lembram da igreja porque dizem assim, que horas tem aí? 6 horas? Ih, vai chegar a hora da igreja. Aí lembra que existe igreja. Que dia é hoje? Ah, é quarta? Ah, então, eu tenho que ir para a igreja. Você não tem que ir para a igreja. Você tem que amar os atos do Senhor. É bem diferente. Não faça nada para Deus com obrigação. Faça por amor. Porque Jesus falou, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Então, meu irmão, para nós concluirmos, quando aqui em Atos 1:8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tem mais. Quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. Você crê nesse verso 9? Você crê nessa declaração louca? Se você crê nessa coisa louca dessa declaração, significa que Deus tem falado com você. Então, irmão, não desperdice o som da voz de Deus. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.